Pessoal, olha só que fantástico o que eu trouxe para vocês hoje, ó. Esse método aqui que é o método Super Ninja para resolver equações do segundo grau sem usar o delta e o Bhaskara. Eu já trouxe aqui para o canal o método Ninja para resolver equações de segundo grau, mas o método Super Ninja se supera, tá bom? Ele supera o método Ninja e eu vou mostrar o porquê daqui a pouquinho, ó. Então vamos ver aqui nosso primeiro exemplo, ó. Temos aqui uma equação do segundo grau, beleza? Uma equação do segundo grau, x ao quadrado menos 7x mais o 10 igual a zero, né assim? Então, como resolver pelo método Super Ninja? Então, observem que o A aqui é quem acompanha o x ao quadrado. Nesse caso aqui vale 1, né assim? Vale 1. Vou pegar primeiro, ó. Presta atenção, vou pegar aqui o B, que vale menos o 7, e vou trocar o sinal do B. Menos 7 vai ficar mais o 7. E vou passar um tracinho aqui, ó, acima do mais 7. E agora eu pego o A, que vale 1, e multiplico pelo C, que vale 10. 1 vezes 10 dá 10. Agora vamos pensar em dois números que, quando multiplicados, eu vou obter o 10. Dois números inteiros, tá bom? Então eu vou ter 1 vezes 10, que dá 10. Mas também posso ter 2 vezes o 5, que também dá 10. Nesse caso aqui, ó, eu vou usar o 2 e o 5. Por quê? 2 vezes 5 dá 10, beleza? E se eu colocar o 2 aqui, ó, e o 5 aqui, e atribuir sinais para eles, para fazer com que a soma deles dê 7, eu vou conseguir fazer isso, ó. Se eu colocar aqui o sinal de mais para o 2, que já era sinal de mais, estava oculto, e o mais para o 5, quando eu somar 2 mais 5, eu tenho que isso é igual a 7, beleza? E agora, só é dividir esse 2 pelo A, que vale 1, e dividir o 5 também pelo A, que vale 1. Quando eu dividir 2 por 1, eu tenho 2, que já é uma raiz, ó. X uma linha já é igual a 2, ó. Já achei uma raiz e vou dividir 5 por 1, que dá 5. Já achei a outra raiz. X duas linhas é igual a 5. As raízes dessa equação, aplicando o método Super Ninja, são 2 e 5. Então eu tenho aqui minha solução, que é igual a 2 e 5. Vamos aqui para o exemplo B, ó. Não sai do vídeo porque eu vou mostrar porque esse método é chamado de Super Ninja ao invés de só o método Ninja. Ele supera o método Ninja. Eu vou mostrar o porquê, tá bom? Então temos aqui, ó, a equação x ao quadrado menos 4x menos 5 sendo igual a zero. O A aqui também vale 1, beleza? Primeiramente eu vou pegar o B, que vale menos 4, e vou trocar o sinal do B. Teremos mais o 4. Passou um tracinho aqui em cima, vamos multiplicar A por C. 1 vezes menos 5 dá menos o 5. Esquece o sinal de menos. Pensa aí em dois números inteiros que, quando multiplicados, resultam em 5. Esquece o sinal de menos. Eu tenho somente o 1 vezes o 5. Ó. Melhor ainda. Então, eu vou colocar aqui o 1 e colocar aqui o 5. E atribuir valores para o 1 e para o 5 para fazer com que a soma deles dê igual a mais 4. Basta eu pegar e colocar menos para o 1 e mais para o 5. Quando eu somar menos 1 mais 5, eu tenho 4, ok? Agora basta dividir o menos 1 e o 5 pelo A, que vale 1. Que é bem facinho aqui, ó. Vai ficar menos 1 sobre 1 dá menos 1, ok? 5 sobre 1 dá 5. Já achei. X uma linha é igual a menos 1. E x duas linhas aqui vale quanto? X duas linhas vale 5. Solução dessa equação, ó, pelo método Super Ninja, tranquilo? É menos 1 e o quê? Menos 1 e agora o 5. Tudo bem? Não sai do vídeo ainda, tá? Aguenta mais um pouquinho aí, porque no exemplo D eu vou mostrar porque esse método é fantástico. Letra C, ó. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Aqui o A vale 1. Vou pegar aqui o B, que vale mais 2. Troco o sinal dele. Se eu tenho mais 2, eu vou ficar com menos o 2, né? Assim, menos o 2. Passa o tracinho aqui em cima, ó. Eu faço A vezes o C. 1 vezes 1, que dá igual a 1, né? Quais são os números inteiros, gente, que quando multiplicados dá 1? Só pode ser 1 vezes 1. Coloca 1 aqui e 1 aqui. Vamos atribuir agora sinais para esses dois números 1 aqui, ó. Vou atribuir para esse 1 de cima menos 1, ok? E menos também aqui embaixo. Quando eu somar menos 1, eu tenho quanto? Tenho menos 2, ok? Agora basta dividir esse menos 1 pelo A, que vale 1. E esse menos 1 pelo A, que vale 1, eu vou ter menos 1 aqui e menos 1 aqui, ok?
Por que deu menos 1 e menos 1? Esse seria um caso que o delta vai dar igual a zero. Eu tenho duas raízes reais e iguais. Ó. Eu tenho x uma linha, se a gente fosse fazer delta e Bhaskara, né? Delta daria zero. X uma linha igual a x duas linhas, que é igual a menos 1. Nesse caso aqui, a solução, minha solução vai ser o quê? Solução igual a menos 1. Letra D, finalmente. Agora sim vocês vão saber por que esse método merece ser chamado de super ninja. Temos aqui a equação 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a zero. Vou pegar aqui o b, que vale menos o 7, e vou fazer o mesmo procedimento. Ó. Troco o sinal, fica mais o 7. Tranquilo? Passo o traço aqui em cima. E aqui eu tenho o a, que vale 3, e o c, que vale 2. 3 vezes 2 dá 6. Quais são os números que, quando multiplicados, ó, números inteiros, sempre lembrando, números inteiros que, quando multiplicados, resultam em 6? Eu tenho 1 vezes o 6 e tenho o 2 vezes o 3. Aqui é melhor usar o 1 e o 6. Ó. Por quê? Porque quando eu colocar aqui 1 e 6 e atribuir sinais para esses dois números, eu vou conseguir chegar em uma soma igual a 7. Ó. Mais 1 mais 6 dá quanto? Dá mais 7. Tudo bem? Agora basta eu dividir esse 1 pelo a, que vale 3. Eu vou ter 1/3, que é uma raiz. E eu vou dividir o 6 também pelo a, que vale 3. Ó. 6 sobre 3 dá igual a 2. Olha que fantástico, pessoal. Ó, uma raiz, x uma linha, é 1/3. E a outra raiz, x duas linhas, é igual a 2. Com esse método super ninja, nós conseguimos aí, ó, encontrar raízes fracionárias. O que a gente não consegue utilizando a soma e o produto. A gente não consegue encontrar raízes desse tipo aqui, ó, números racionais. Ó. Então a solução aqui é igual a 1/3 e 2. Esse método aqui, gente, super ninja, ele vai mais além, né? Ó. Ele consegue encontrar aí raízes que são números fracionários. Segura só mais um pouquinho, tá? Porque na letra F eu vou mostrar quando não dá certo. Ó. Letra E, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a zero. O a vale 1, ok? Eu tenho aqui o b, que vale menos o 4. Troco o sinal, fica mais o 4. Troquei o sinal de b, passei o tracinho em cima. Vou multiplicar o a, que vale 1, pelo c, que vale menos 5. 1 vezes menos 5 dá menos o 5. Esquece o sinal de quem? Esquece o sinal do menos 5. Vou pensar em números inteiros que, quando multiplicados, resulta em 5. Eu tenho o 1 vezes o 5 somente, né? E aqui eu coloco o 1 e o 5. Vou atribuir sinais para esse 1 e para esse 5 para fazer com que a soma deles resulte em 4, mais 4, né? 4 positivo. Eu tenho aqui menos 1, somado com 5, dá quanto? Dá 4. Agora eu vou dividir aqui, ó. Eu vou dividir o menos 1 pelo a, que vale 1. Eu tenho menos 1, é uma raiz. E dividir o 5 pelo a, que vale 1. E eu tenho 5. X uma linha é igual a menos 1. X duas linhas é igual a 5. Além de ser rápido, é muito fácil. Solução, eu tenho aqui, ó. Solução vai ser menos 1 e 5. Observem aqui, ó, essa letra F. 2x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a zero. Vou pegar o b, que é menos 3, trocar o sinal dele, fica mais 3. Coloco um tracinho em cima, ó. O a é 2 vezes o c, que é 4. 2 vezes 4 dá 8. Quais são os números inteiros que, quando multiplicados, resultam em 8? Eu tenho 1 vezes 8. Eu tenho 2 vezes o 4. Observem que, se eu usar aqui o 1 e o 8, eu não vou conseguir atribuir sinais para eles, ó, para fazer com que a soma dê mais 3. Muito menos o 2 e o 4. Eu não vou conseguir de jeito nenhum. Mas por quê? Porque nesse caso aqui, ó, se eu for calcular o delta, se eu fosse fazer delta e Bhaskara, ficaria delta é b ao quadrado, fica 9. Vou fazer aqui direto. Menos 4ac, que vai dar menos 4 vezes 2 dá 8, vezes 4, 32. Então eu teria aí 9 menos 32, que dá quanto isso aqui? Menos o 23. Ou seja, eu tenho um delta menor que zero. Ó. Delta negativo. Por isso que deu errado, tá bom? Por isso que não dá para aplicar esse método. Então, gente, quando é que esse método super ninja não vai servir? Ó? Não serve quando delta não possui raiz exata, ok? Ou o delta é negativo, ó. Como aconteceu na letra F, o delta é menor que zero. Então, gente, só para fechar aqui, ó, esse método super ninja vai servir para quê? Para os números racionais, ó.
qualquer número que for racional, a gente vai conseguir encontrar as raízes pelo método Super Ninja, tá bom? O número racional, ele vai ser o quê? Automaticamente ele vai ser inteiro, né? Obrigatoriamente, e também vai ser natural. Agora, para os reais, não vai servir, porque não serve aqui para os números, ó, para os números irracionais, ou seja, raízes que não são exatas, né? Assim, ó, números irracionais, e também para os números complexos, que é quando o delta é menor que zero, não serve pra gente, tá bom? Vai servir aí até os números racionais, que são os números fracionários. Números que podem ser escritos como fração. Se você gostou desse método Super Ninja, mete o dedo nesse like aí, tá? E compartilha bastante aí com seus amigos, porque se te ajudou, vai ajudar muita gente aí a resolver equações do segundo grau. Tio Abraão deseja muito sucesso para você. Um forte abraço.